Fala, Prosper, muito bom estar com você aqui nesse vídeo. Primeiramente, é uma honra poder apresentar um pouquinho mais da Prosper Map. Para você que chegou aqui nesse vídeo, você está buscando por direcionamento financeiro, clareza financeira, planejamento financeiro, alcançar de forma mais prática, mais rápida, mas sem milagre, porque no mundo financeiro não existe mágica, existe consistência, exige mensurar os números, mensurar os seus hábitos, aquilo que acontece. Então é um prazer imenso estar aqui com você nesse vídeo, falando um pouquinho mais dessa ferramenta. E para você que chegou até aqui, aprender a manusear a Prosper Map é como se fosse ganhar uma consultoria financeira de graça através aqui desse vídeo. É claro que são conceitos básicos, mas se você vai aplicando isso na sua rotina, no seu dia a dia, consequentemente, daqui a 6 meses, um ano, você começa a colher resultados muito positivos através disso, tá? Me chamo Vinícius Alves, consultor financeiro. Nos últimos 3 anos, eu dediquei a minha vida a ajudar muitas pessoas, tanto aquelas que estavam iniciando um processo de consultoria financeira, como aquelas que também buscavam por otimização dos seus planejamentos financeiros, buscavam por mais alavancagem, por mais blindagem pessoal e patrimonial. E ao longo desses 3 anos eu pude ajudar muitas pessoas através da consultoria. Atualmente, moro aqui na Flórida, Estados Unidos, e trabalhei em uma das maiores consultorias financeiras do país. E após a saída, eu busquei um software. Após a minha saída da consultoria, eu busquei um software de planejamento financeiro que eu pudesse dar continuidade, né, no controle das minhas finanças, ter mais clareza do que acontecia no dia a dia. Que afinal, aquilo que você não controla, você perde, gente. Às vezes, eu me deparava muito, né, com pessoas que a todo momento, Vini, eu vou pegar um empréstimo porque meu fluxo de caixa ele está bem estagnado, tanto da minha vida pessoal quanto do meu negócio. E tá, mas cabe no seu fluxo de caixa você pagar essas parcelas? Eu acho que cabe. Ou seja, a pessoa estava tomando decisões no achismo, a pessoa estava fazendo aquisições de casa, de carro no achismo. As pessoas deixavam de realizar sonhos, metas de viagens porque viviam no achismo. Eu acho que eu guardo, eu acho que eu poupo, eu acho que eu consigo economizar e no final sempre vem a frustração, tá? Então, se você não planeja, gente, é muito difícil vocês alcançarem as metas, os objetivos, os resultados de vocês. O planejamento ele não vai evitar 100%. O planejamento ele tem por objetivo minimizar os riscos, minimizar os impactos. Então é muito bom estar com você aqui nesse vídeo. Espero que você utilize muito essa ferramenta. E a Prosper Map ela foi desenvolvida justamente por esse objetivo, para ser uma ferramenta completa, que te guia, que te direciona, que te auxilia, que te traz clareza, que não te deixa dúvidas do que está acontecendo nas suas finanças. E se você levar isso aqui muito a sério, isso salva a sua vida, salva o seu negócio, faz você voltar a sonhar, salva a sua casa, o seu relacionamento, salva o relacionamento com seus filhos. Enfim, as finanças, elas estão muito atreladas em tudo da nossa vida, desde a tomada da decisão de uma aquisição de um grande sonho, como a tomada de uma decisão de ir num shopping, por exemplo, e ter que pagar um estacionamento. Então, toda tomada de decisão que você tem vai envolver alguma coisa relacionada ao financeiro. Portanto, é muito importante a gente contar com ferramentas que nos dão suporte, certo? Bora que eu vou compartilhar agora a minha tela aqui com vocês. Faz um tempinho que eu não utilizo o Zoom, mas eu acredito que vai dar certo. Essa é a ferramenta da Prosper Map para você que já fez o seu cadastro, muito bom. Para você que não tem ainda, faça. Pode começar aqui comigo, dá pausa, dá um pause nesse vídeo aqui e já faz o seu cadastro, que ele é bem simples, bem prático. Não me envie e-mail nesse e-mail particular, não vou editar. Aqui esse vídeo vai ser sem corte. Ele é justamente para mostrar para vocês assim na prática, que não tem enfeite, tá? Pode ser que no vídeo, pode ser que no seu dia a dia, no decorrer com a ferramenta, você encontre alguma inconsistência, alguma falha, alguma coisa que possa ser melhorado de acordo com a sua visão. E, Vini, como que eu faço então se eu encontrar alguma dificuldade, se eu encontrar alguma coisa relacionada ao sistema que está dando bug, está dando errado? Aqui dentro da sua telinha mesmo, se você descer aqui, ó, vai ter suporte. Pode abrir um ticket aqui, que esse ticket vai chegar diretamente à minha equipe para poder te dar um suporte relacionado a tudo, certo? Eu espero que esse vídeo ele supra você de todas as necessidades de conhecimento, de como usar, de como manipular a ferramenta.
Existem coisas que são mais complexas que a gente não vai poder te ajudar. Por exemplo, aonde investir, como organizar e fazer um bom planejamento de uma aposentadoria. Isso são coisas que vocês precisam contar com profissionais do mercado financeiro. O intuito aqui é mostrar como que usa a ferramenta, é o conceito básico hoje de organizar, planejar e ter direção através das suas finanças, que você vai usar esse software aqui para te ajudar e muito, certo? Fez o seu cadastro, aqui em cima você consegue inserir foto, alterar seu nome, atualizar os seus dados de cadastro, que é muito importante, caso necessário, recuperação de senha. E do início aqui você tem a tela de dashboard, onde mostra os principais indicadores que você precisa ver aqui nessa tela. O nosso sistema, ele conta com uma inteligência artificial. Essa inteligência ela não faz tudo para você, ela não vai indicar, por exemplo, ativos para você investir. Muito cuidado com isso, tá, gente? É importante sim a era da inteligência artificial, mas a gente tem que blindar tudo aquilo que elas nos diz, tudo aquilo que elas nos alimenta, certo? Cuidado, cada um tem um jeito de pensar, um jeito de agir, cada um tem uma situação diferente, e se você inserir tudo que a plataforma de inteligência artificial diz na sua vida, pode ser que não dê certo para o seu perfil. Então precisa se infiltrar. E aqui a gente tem uma metodologia de score. Nós somos movidos à pontuação. A gente precisa, na verdade, ter algo nos apontando se estamos fazendo certo, se estamos fazendo bem. Então, o nosso software ele conta com alguns score financeiro. Esse score de planejamento financeiro ele analisa toda a sua infraestrutura do planejamento, ele te dá uma pontuação de 0 a 1000. Aqui, ele divide o seu score em quatro macros pilares, que eu acredito ser totalmente essencial para a vida financeira de qualquer pessoa. Não importa se você ah, é CLT, se você é empresário, se você é autônomo, não importa a sua situação financeira, não importa o seu nível social, você precisa ter esses quatro macros pilares dentro da sua vida, certo? Aqui nesses score, você consegue identificar onde é que você pode melhorar também o seu planejamento. Poxa, estou bem em investimento, estou bem em balanço patrimonial, bem em planejamento orçamentário, mas a minha proteção, ó, ela pode simplesmente fazer cair o meu planejamento por água abaixo. E acontece muito, viu, gente? Então, muito cuidado. Aqui, de acordo com cada pilar, você pode precisar sim de alguns profissionais do mercado financeiro para poder te auxiliar, mas busque com sabedoria, busque com cuidado. Aqui você vai ter um gráfico das entradas e saídas no mês a mês, para você ver se está entrando mais ou saindo mais daquilo que é o esperado, tá? Isso te ajuda a identificar se você vai usar de forma assim muito rápida a sua reserva de emergência, ou se você pode entrar no endividamento muito rápido e mostrar para você de uma forma bem breve como que foi os seus últimos 6 meses. Aqui alguns insights financeiros alimentados pela nossa IA. Objetivos, tudo que você construir de meta objetivo, você vai poder ver na primeira tela, certo? E também temos uma gamificação. Sempre que você dá um passo, sempre que você faz algo muito bom, que você vai avançando no seu planejamento financeiro, você consegue ganhar algumas medalhinhas dentro do software. Isso vai te ajudar muito, te motivar muito a dar continuidade. Vini, por onde eu começo? Cadastrando conta bancária. Esse software, gente, ele foi desenvolvido para brasileiros. E brasileiros tanto que residem no Brasil, quanto brasileiros que vivem no exterior. Então você pode gerenciar aqui através da moeda real, dólar e euro, certo? Esse é o objetivo da ferramenta. Aqui essa conta, ela está cadastrado para gerenciar em dólar, tá? Como eu estou aqui nos Estados Unidos, vou usar o dólar como referência, mas isso não há problema algum. Aí no Brasil, quando você cadastrar para gerenciar suas finanças em real, ele vai ter só uma funcionalidade diferente, que ele acrescenta uma tela ali de previdência privada, aposentadoria. Então isso aí, ó, vai te ajudar muito a dar direção de forma entender um pouco mais como que funciona uma PGBL, uma VGBL, qual que é a visão, mas não esqueça, você precisa de um profissional para te auxiliar nisso, certo? Então aqui é natural, vocês vão ver os bancos aqui da América, certo? Você pode cadastrar mais de uma conta bancária, pode cadastrar 5, 6, não tem limite. Mas a ideia é que o planejamento financeiro você tenha não muita conta para gerenciar, afinal isso não pode te dar muita dor de cabeça. Mas às vezes eu cansei de dar assim consultoria para famílias. Então é natural, é normal que o marido e a mulher, né, o casal ali em si, seja qual for o casal,
tem as suas finanças ali em conjunto. Então, cada um traz ali a sua conta bancária. Então, eu mesmo gerencio junto com a da minha esposa. Não a mesma conta bancária, mas eu insiro aqui o meu Bank of America Vini com o Bank of America da minha esposa aqui para poder fazer o controle dentro da mesma ferramenta, certo? Conta corrente, e aí você atualiza o saldo que você tem nessa conta. Esse é o passo inicial. Qual que é a conta bancária oficial, aquela que você mais usa? Porque às vezes você usa uma conta só para deixar a sua reservinha de emergência ali separado, de difícil acesso. Então você precisa colocar aqui, ó, definir como conta principal. E você vai entender o porquê aqui nas transações. Porque sempre que você lançar uma nova transação, de forma automática, para você não ter que ficar selecionando a conta bancária, a conta principal que você determinou nas contas bancárias, ela vai inserir aqui nas transações. E o que são aqui esse campo de transações? Para que serve? Aqui é nada mais, nada menos que um espelho de tudo que acontece no seu dia a dia, tudo que acontece na sua conta bancária. Dica do Vini: reserve 5 minutos do seu dia para fazer isso aqui. Todos os dias. A não ser que você não saiu, ficou em casa, dormiu o dia inteiro, não gastou com uma bala. Aí sim você pode postergar isso para o dia seguinte. Salvo o contrário, é muito importante que você faça. Por quê? Eu não lembro o que eu almocei, o que eu tomei de café da manhã, o que eu jantei no último domingo. E assim é nas nossas finanças. Principalmente se você tem o hábito, ah, de andar com dinheiro no bolso. Porque o dinheiro não gera extrato, o dinheiro não gera relatório. Agora, no seu cartão de débito, no seu cartão de crédito, você ainda tem um relatório ali de onde você está gastando, com o que você está gastando, certo? Na tela de transações, a gente tem aqui alguns cards que te mostram o saldo total em contas, a entrada, saída, o balanço, ou seja, um menos o outro. E se você tem pagado, por exemplo, juros, multa, alguma coisa do tipo, você consegue visualizar também quanto que você está tendo de despesas dentro de estar, por exemplo, esquecendo de pagar alguns boletos. Isso acontece com muita frequência, certo? Aqui, gente, é muito legal porque você consegue adaptar esse software à sua vida, consegue adaptar esse software ao seu negócio. Pô, Vini, eu achei que ele era só para pessoa física, só para minha vida pessoal. Não, você pode também adaptar a ferramenta para fazer o planejamento financeiro do seu negócio. Então, aqui você pode colocar, por exemplo, recebimento de cartões, recebimento em dinheiro, recebimento em Pix. Se você tem mais de uma fonte de receita, você pode cadastrar salário, prolabore, dividendos, igual já está aqui, meio que padrão. O mesmo nas despesas, fornecedor A, fornecedor B, energia elétrica, insumos, enfim, você adapta, você faz da forma que isso se enquadrar melhor, se conectar melhor com o seu dia a dia, certo? Vai lançar uma operação? Pô, Vini, recebi aqui o meu Prolabore. Eu fiz uma retirada de lucro aqui na empresa. Vamos colocar o lucro. Fiz uma retirada de lucro aí de R$ 2.000, US$ 2.000. Foi uma receita. Qual data? Foi na data de hoje mesmo? Ótimo. Ele veio de rendimentos. Não tem subcategoria. De que forma que eu recebi? Ah, como é nos Estados Unidos, eu recebi em Zelle. Zelle é igual o Pix no Brasil, tá? Recebeu? Ótimo, deu entrada. Ele já vai computar e já vai começar a gerar um gráfico em pizza aqui para você ter uma melhor visualização do que tem tomado mais o seu dinheiro, da onde vem a maior parte da sua fonte de receita, certo? Tem despesas a lançar? Maravilha. Aqui começa a gerar um novo gráfico de acompanhamento aqui de receitas versus despesas, para você acompanhar se isso tem crescido, se está diminuindo ou se está aumentando, querendo ou não, a sua taxa de poupança e se isso aumentar é muito positivo. Uma coisa muito interessante que você pode fazer aqui é cadastrar despesas que se repetem. Um exemplo, um financiamento de um carro. Financiamento do carro. Você pode cadastrar a sua parcelinha. Vamos supor que ela vence todo dia 5, certo? Você coloca aqui, deixa eu ver, transporte. Lá nas categorias você pode criar uma subcategoria dentro do transporte, tá? Para a gente ganhar tempo nesse vídeo, otimizar, eu vou seguir da forma que está aqui. Mas lá no campinho de categoria que eu te mostrei, que você pode editar, vai ter um botãozinho de mais, você adiciona as subcategorias de acordo com cada categoria. Então, dentro do transporte, quais são as despesas que você pode ter? O financiamento, o aluguel de um carro, o imposto desse veículo,
o seguro desse veículo, o combustível que você gasta com transporte. Tudo isso você pode criar subcategorias, que aí você tem uma visão macro que você gasta, por exemplo, 2.000 com o seu veículo, mas desses 2.000, a maior parte, 50%, vai do financiamento, 35% vai do combustível, 20% vai de seguro, enfim, você tem uma visão muito clara disso. Forma de pagamento, costumo pagar aí, vamos colocar, não tem aqui, vamos cadastrar boleto? Você consegue cadastrar um novo meio de pagamento aqui, boleto, aqui ó, de imediato mesmo, certo? Cadastrou boleto, aqui você já vem, escolhe o boletim e eu quero repetir essa transação. Repetir de forma definitiva, fixa, por exemplo, vamos supor que você tem um financiamento aí de uma casa. Não precisa você colocar lá, repetir por 420 vezes. Coloca de forma fixa, só aqui, ó, repetir lançamento. Isso vai te ajudar, vai te dar mais praticidade na sua gestão. Mas, se é um financiamento, por exemplo, do automóvel, Vini, fiz em 24 vezes o financiamento. Ótimo. Você criou essa recorrência, deu ok, e o que que acontece? Ele vai entrar aqui do lançamento dessa despesa. Como eu lancei no dia 5, ele não aparece nesse mês, tá? Estamos gravando esse vídeo no dia 29 de maio de 2026. Mas quando a gente pula aqui para junho, ele já mostra que o financiamento é uma despesa que está para ser efetivada. Está pendente. Paguei, clico aqui no efetivar e isso já contabiliza no meu planejamento financeiro. E uma coisa muito importante, quando você lança essas despesas no futuro, aluguel, você pode lançar a água, a luz, são despesas recorrentes, mas algumas delas são fixas e outras são variáveis. Qual que é a importância de utilizar esse software de planejamento financeiro? Porque ele te mostra previsibilidade tanto de entradas, caso você tenha, quanto das saídas. Isso aqui, para tomada de decisão e entrar uma nova dívida, em fazer uma nova aquisição, em fazer um novo investimento, é extremamente importante. Porque ele mostra assim: calma, Vini, você está ganhando 10.000, mas ao longo dos próximos meses você já tem 7 de despesas fixas dentro do seu orçamento. Pô, se você quer fazer um investimento aí, de um outro financiamento, por exemplo, de um automóvel, como que isso vai se encaixar dentro das suas finanças? O que que isso vai agregar a mais, por exemplo, de combustível, de seguro? Você consegue ter uma tomada de decisão muito mais clara, muito mais limpa e muito mais segura. Vini, lancei todos os extratos, ótimo. Diariamente você tem que fazer essa repetição aqui, diariamente. Mas qual o objetivo? Eu consigo fazer isso numa planilha de Excel, eu consigo fazer isso, por exemplo, no papel e na caneta, ótimo, mas tem gerado relatórios assim totalmente eficazes, eficientes para a tomada da sua decisão? Uma tela que eu gosto muito é a de planejamento orçamentário. Por quê? Você lança as suas despesas e você planeja quanto que você quer gastar ou que você pode gastar com cada uma dessas categorias. Isso te ajuda a identificar, por exemplo, o que tem tomado o maior dinheiro do seu orçamento. Vamos supor, tem aqui rendimentos, 2.000, ótimo. Lembra que eu lancei a despesa do imóvel? Vamos pular para o próximo mês só para vocês entenderem, tá? Eu poderia lançar mais algumas despesas aqui, ia se preencher automaticamente aqui muitas coisas, já meio que separado por tipos de despesas, né? Seja ela custo fixo, custo variável ou investimento e renda, mas eu vou usar isso aqui como exemplo. Entrou aqui o transporte, ele já entra num custo variável. Realmente, o transporte é um custo variável porque envolve muitas coisas. Combustível, ele altera o preço. O seguro, aqui nos Estados Unidos você renova de 6 em 6 meses, mas eu gostaria de colocar ele aqui no custo fixo, por exemplo. Então eu vou adicionar qual categoria? Transporte. Meta planejada, 1.500. 1.500. Lancei 1.500 de planejado. O que que aconteceu? Ele saiu daqui, ele já puxou diretamente lá da transação, a mesma categoria que eu utilizei, e ele já colocou aqui, ó, a minha meta de transporte por mês é 1.500, mas eu já gastei 1.000. Quanto que eu tenho de budget ainda para poder gastar? Quanto que eu tenho de orçamento? 500. Então, isso te ajuda em tomada de decisão, por exemplo, separei ali R$ 500, US$ 500 por mês para poder gastar de restaurante. Já gastei 350.
Uns amigos me chamaram para sair. Eu posso ir? Posso. Tá no meu orçamento, tá dentro do meu budget. Por que não fazer esse passeio, dar esse passeio com a galera? Só que eu não posso gastar mais do que 150. Então, antes de fazer, consulta. Isso é muito importante, é essa visão, é essa clareza que a ferramenta te dá. Então imagina você ter a sua vida aqui tendo o relatório detalhado do que você está fazendo de certo e o que você está fazendo de errado, porque isso te ajuda a corrigir. A gente não consegue melhorar, a gente não consegue controlar aquilo que a gente não mensura. Então, o primeiro ponto é planejamento orçamentário. É isso que vai ajudar você a colocar, por exemplo, investimento dentro do seu planejamento. O maior problema das pessoas hoje é como que elas começam a construção do patrimônio? Ela começa diretamente do primeiro andar. Imagina que ela fosse construir um prédio. Ela quer começar já diretamente a construção do primeiro andar. Então ela vai lá, ela abre a conta na corretora de investimento, ela faz o primeiro aporte, ela faz o primeiro investimento, não fez o estudo, a análise do ativo que ela está investindo, ela só sai colocando. Daqui a pouco despenca. Daqui a pouco cai tudo. Por quê? Porque não tem base, não tem fundamento, não tem pilar de sustentação. Como é que se constrói um prédio? Você começa limpando o terreno, você começa estudando o terreno e você começa a construção para baixo. Você começa com os pilares de sustentação. Ou seja, organização, otimização orçamentária, proteção. Primeiro você protege e cresce, protege e cresce. Isso é muito importante, certo? Isso aqui vai dar total clareza para vocês do que vocês estão fazendo. Muito prático de utilizar, você consegue acompanhar aqui tanto receita e despesa planejada quanto o realizado. Ou seja, o que está saindo fora do seu planejamento. Isso te ajuda a ajustar a rota. Isso te ajuda a minimizar o impacto de qualquer coisa que possa dar errado. Mas existem algumas coisas que podem fugir do controle, certo? O quê? Quando envolve proteção financeira, nós estamos falando de proteção de bens, estamos falando de reserva de emergência, estamos falando de blindagem pessoal, estamos falando de blindagem de todos os seus patrimônios. E aqui você consegue também olhar com uma visão macro quais são os patrimônios que é importante. Você tem um seguro de vida? Quais coberturas esse seguro te traz? Você tem um plano de saúde? O que que ele te traz de segurança? Seguro invalidez, seguro residencial, seguro do automóvel. Tem um planejamento sucessório? Ótimo. Tudo que você for aumentando o seu nível de consciência e fazendo, você vai inserindo aqui. Vini, reserva de emergência. Não tenho. E é importante. Poxa, vamos lá então. Vamos pensar aqui numa reserva de emergência, mas para isso a gente tem que conectar lá com objetivos, tá? Como a reserva, ela é, querendo ou não, uma estratégia de investimento relacionado à proteção financeira, a sua cama, o seu colchão, a gente começa ela lá no objetivo. Mas quando a gente categorizar ela como reserva de emergência, automaticamente ela te mostra aqui como um gráfico também. Porque a reserva, gente, é a primeira cobertura que você tem que fazer, que você tem que formalizar. Ela é a mais importante para você começar, certo? Reserva de emergência e seguro de vida são os dois primeiros passos que você tem que ter dentro de uma estratégia de blindagem pessoal e patrimonial. Enfim, fez lá a criação de um objetivo com reserva de emergência, automaticamente ele vem para cá. Você consegue estruturar aí também isso daqui como base do seu planejamento. Salvou o planejamento de reserva, automaticamente ele vai computar uns pontos aqui que vai mostrar lá no seu score. Aqui você consegue administrar todas as suas apólices de seguro. Então, Vini, fez um seguro. Deixa eu fazer uma propaganda aqui para Porto Seguro agora. Porto Seguro, seguro alto, por exemplo, valor assegurado. Meu carro custa 70 mil reais. Está em dólar aqui, tá, gente? Mas é isso que eu ia perder muito tempo mudando as configurações. É prático, tá? Uma dica importante. Se você fez o cadastro, tá na fase de 7 dias grátis de uso, você consegue mudar a moeda que você faz a operação, tá? Fez a assinatura do plano, o plano pago, você não consegue mudar mais. Então, vai precisar realmente cancelar o plano e fazer uma nova contratação. Ou se você tem uma vida, por exemplo, fora, ou administra dinheiro em dólar e em real, você precisa ter dois softwares, justamente para não ter essa mistura, essa confusão aí das moedas, certo? Então aqui ele vai mostrando quanto que você tem protegido, vai aumentando sua pontuação, ó, já colocou sua cobertura, o tanto que você tem de proteção. Enfim,
Esse lado aqui é muito importante. Investimento. Você consegue cadastrar as suas carteiras lá nas contas bancárias e começar a trazer conexão. Esse ponto aqui que é um pouquinho mais complexo, eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Primeiro ponto, vou ajudar vocês a ter uma clareza total da ferramenta como organização financeira, como uma visão de controle, entrada, saída. Isso porque eu tenho percebido que tem sido a maior dificuldade das pessoas hoje. Então, ponto inicial e a parte de investimento fica para um próximo vídeo, certo? Objetivos. Como que eu crio uma meta? Como que eu crio um objetivo? Como que eu tenho clareza se esse objetivo está sendo construído do jeito certo, no tempo certo, se eu estou alcançando ele ou não? Muito simples. Quero construir uma reserva de emergência. Primeiro ponto que você tem que ter ali. Personalizada, reserva de emergência. Lembra qual é a prioridade? Poxa, eu não tenho nada de reserva, a prioridade é 10. Isso é muito importante para elevar o seu nível de consciência. Ah, hoje eu tenho um padrão de vida de R$ 5.000, então eu vou colocar aqui 30 mil. Eu quero 6 meses de segurança. Qual é a data para alcançar? Pô, eu não tô com tanta pressa. Eu vou pegar ali, querendo ou não, 2027. Vamos colocar um ano para alcançar essa meta? Hoje é dia. Vamos colocar no último dia do mês, certo? Frequência de aporte mensal. Quanto que eu penso em aportar? Ah, eu vou chutar aqui. Eu quero aportar uns R$ 300. Será que eu consigo? Será que é o suficiente? Cliquei. Opa, o mínimo mensal para você alcançar isso é 2.307,69. Ou seja, aquilo que eu esperava aportar não é o suficiente. Então ele te mostra a realidade. Ele te mostra o esforço que você vai ter que fazer para poder alcançar esse objetivo na data que você deseja. E isso não é para te desanimar, mas sim para mostrar que você precisa ajustar a rota. Ou você precisa aumentar os seus aportes, ou você precisa estender o prazo de alcançar esse objetivo. Poxa, então eu só tenho R$ 300? Não faz sentido. Vou ter que fazer alteração aqui então. Deixa eu colocar aqui a data de 2028. Será que vai? Bora. Melhorou. Isso aí eu consigo fazer um esforço. Vou colocar. Lembra que eu falei que entrando em proteção, ele já ia mostrar aqui? Ótimo. Planejamento. Esqueci que você tem que colocar, inserir o valor ali. Gente, me perdoe. Vai acontecer erros nesse vídeo também. Ferramenta é nova, eu que criei. Algumas coisas eu preciso ainda assim me acostumar, me habituar. Certo? Criou reserva de emergência? Posso criar outras? Viagem? Pode. Viagem é algo personalizado. Valor alvo, 5.000. Quero fazer uma viagem para algum lugar de dentro do país em um ano. Eu vou arrumar esse botão que ele está muito, muito sensível. Aqui, então. Criei meta, ótimo. Toda vez que lá em investimento você for aportando dentro da conta de investimento e você colocar isso dentro de um objetivo que está linkado com o investimento, ou seja, dentro do investimento que está linkado com o objetivo, automaticamente esse gráfico aqui começa a se preencher, tá? Mas eu não vou entrar nesse tema de investimento, isso vai ficar para um próximo vídeo, mas é só para vocês entenderem aqui como funciona, certo? Balanço patrimonial. Aqui no balanço patrimonial, ele vai somar tudo que você tem de patrimônio líquido, ou seja, aquilo que você consegue acessar facilmente, quanto aquilo que você tem em patrimônio bruto, construído ao longo da história, seja automóvel, seja joias, obras de arte, casa, empresa. Tudo isso é importante você ter uma visão clara do que você tem. Para quê, Vini? Para que que isso faz sentido? Eu acredito que não faça tanto sentido assim. Faz. Como é que você vai planejar, por exemplo, uma estratégia de blindagem pessoal e patrimonial, sendo que você não sabe o patrimônio que você tem? Como é que você vai planejar uma transição sucessória dos seus bens se você não sabe o que é que você tem?
E você precisa entender também se os seus passivos estão aumentando. Por que que estão aumentando? Se você tem mais passivos do que ativo, qual que é o seu patrimônio líquido? Ou seja, um menos o outro. Patrimônio ativo é tudo que você tem, patrimônio passivo é tudo que você tem de despesa. Talvez sejam até passivos conectados com os ativos que você tem. Então, por exemplo, você pode adicionar aqui empresa. Eu tenho aqui a empresa, outro, ela vale 500 mil. Você pode criar novas categorias também, tá? Então, eu coloquei empresa ali, tá como outro, mas eu poderia ter adicionado, por exemplo, a categoria aqui da empresa. Imóvel, na praia. Todo mundo quer uma casa na praia, né? Eita, deve estar até sorrindo aí, imaginando, tomando coco uma hora dessa aqui. Imóvel, vamos colocar 350 mil. Opa, já pensou numa empresa valendo tudo isso? Uma Apple da vida? Imóvel, pô, mas eu adquiri esse imóvel aí, Vini, mas ele tem um financiamento. Vamos lançar então as despesas, o valor total, estou devendo 280, dívida atualizada dele, né? O valor, quer dizer, o valor total 350, que é o valor que ele vale, e eu tenho aqui 280, que é o saldo devedor atualizado. De parcelinha, pago 1.850. Olha que parcelinha baixa. Você pode cadastrar aqui quanto que é de juros ao ano e adicionar esse passivo. Automaticamente ele já mostra aqui que você tem um patrimônio líquido, um total de 280 mil em passivos. Se você for lá para o dashboard, ele mostra todo o seu patrimônio líquido, ou seja, um menos o outro. E lembra que conforme você vai planejando, conforme você vai alimentando o software, ele já vai trazendo um score financeiro aqui para você. Ó, tá numa situação crítica, tem muita coisa que você precisa melhorar. Balanço patrimonial, legal, é o que mais está avançado aqui. Mas e os outros? Lembra que a sua vida é um prédio? Sua vida é uma construção? Quais são os pilares que você tem deixado passar? Certo? Aqui você tem alguns simuladores inteligentes que vai te ajudar a identificar o retorno de um investimento, te ajuda numa tomada de decisão, no seu crescimento patrimonial, um objetivo específico que você quer construir, quanto que você vai pagar de imposto, por exemplo, nesses investimentos. E o interessante é, se a ferramenta está cadastrada em dólar, ela busca referências americanas. Se o software está cadastrado em real, ela busca referências no Brasil, certo? Isso é um grande diferencial aqui para a ferramenta. E ele te traz um gráfico aqui para mostrar o que que você pode construir ao longo do tempo, certo? Bom, gente, aqui, ó, já estava esquecendo. Uma coisa muito importante. Para você que quer gerar relatórios, principalmente para quem está nos Estados Unidos, né? Sempre precisa puxar o relatório anual aí para entender para onde foi o seu dinheiro, para a declaração do imposto de renda. O mesmo acontece no Brasil, mas de uma forma um pouquinho diferente. Você consegue puxar relatório tanto anual quanto mensal de diversas abas de acordo com a devida necessidade que você precisa aqui, certo? Bom, é isso o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado a usar a ferramenta aqui da Prosper Map, a te dar uma clareza, uma visão de como que você deve iniciar o seu comportamento, né, do planejamento. O primeiro ponto é você querer. Você precisa colocar o seu celular para despertar todos os dias para não esquecer. Fazer o planejamento financeiro. Faça chuva, faça sol, chuva canivete, você precisa dedicar 5 minutos do seu dia. Esse é o primeiro ponto. Não importa se você tem ferramenta ou não, não importa se você tem qualquer tipo de suporte. A primeira coisa que você precisa é o querer. Se você não levantar todos os dias para colocar os seus sonhos no papel, colocar os seus sonhos numa planilha, num software e gerenciá-los, dificilmente eles serão alcançados. Deus, ele faz muita coisa por nós, menos a nossa parte. Então é importante que você tenha essa visão. Muito bom estar aqui com você nesse vídeo. Qualquer dúvida, lembra? É só mandar um ticket lá no suporte. Então, Deus abençoe e vejo você num próximo vídeo. Abraço.